Olá, meus queridos, professor Alexandre na área. Se inscrevam, sejam todos bem-vindos, canal Professor Alex. Tema de hoje é História. Vamos aí continuar as nossas aulas, tudo bem? Falaremos hoje dos povos indígenas da América. Legal, pessoal? Então vamos lá, se inscreva, ligue as notificações, sejam todos bem-vindos. Esse canal é de História, Geografia e também de conteúdos voltado para o ambiente empresarial, dentro de administração de empresas, logística empresarial e tecnologia da informação, com conceitos também de informática. Ok, pessoal? Então sejam todos bem-vindos. Então vamos à aula. Bom, pessoal, o primeiro povo em destaque indígena que ocupava a América na época do período do descobrimento foram os povos astecas. Então, povos originários da América do Norte, chegaram ao Vale do México por volta de 1325, criaram um império com conquista de vários povos, vários territórios, e sua principal cidade no período do seu declínio aí foi invadida pelos espanhóis, mais ou menos ali em 1521, que foi um período ali de invasão dos espanhóis. Então esses povos astecas, eles eram povos que eles criaram várias cidades, né? Expandiram o seu domínio, criaram um grande império, né? Então é bem interessante a sua história. O que é interessante a mais aí, né? Eles tinham suas culturas, praticavam os esportes específicos ali da sua região, e o que aconteceu, né? No início do século XVI era uma cidade com cerca de 200 mil habitantes, né? 4 vezes maior que Londres, por exemplo. É uma informação importante. Então eram povos ali do Vale do México que ocupavam a América naquela época. Então vale a pesquisa para se aprofundar mais nos astecas. Tínhamos também os maias. Qual que é a origem deles? As montanhas da Guatemala. Depois ocuparam também o sul do México, né? Ocuparam também uma parte maior da própria Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador. Então eles criaram, conquistaram vários territórios ali naquela região. E interessante que eles tinham ali uma cultura de criar cidades com leis próprias. Então o que acontecia? Os maias, eles tinham ali as famosas cidades-estado, que essas cidades elas tinham leis próprias, né? Então tinham todo um processo de leis que já eram próprias ali da região, né? Então, bem interessante, eram independentes, né? Tinham governos próprios, leis, costumes. Então todos os processos eram próprios, né? O que é interessante nessa primeira parte? Eles tinham um conhecimento avançado em engenharia também, na parte das construções. Então, por exemplo, essa pirâmide em destaque, quando a cultura egípcia usava para túmulo, eles usavam para esteio para os templos religiosos. Então tinha um outro tipo de utilidade as pirâmides maias.
eram bons construtores, eles inventaram um tipo de cimento que era muito eficiente, né? Por quê? Que permitia colar pedras umas às outras, aquelas pedras grossas. Então eles inventaram esse tipo de cimento bem característico que conseguia fazer essas construções, colar uma pedra a outra. Então já era uma coisa assim bem avançada para a época. Então é bem interessante a história dos maias. Na astronomia eles tinham, por exemplo, destaque e também possuíam 2 calendários. Nesse processo da astronomia, eles conseguiam, por exemplo, prever eclipses do Sol, fases de Vênus, calcular a duração do ano. Então eles tinham assim conhecimentos bem avançados para a época. Legal? E possuíam 2 calendários. Eles utilizavam, na verdade, esses 2 calendários ao mesmo tempo, que é uma outra curiosidade bem legal. Ele tinha o calendário religioso e festivo, que tinha 260 dias, no caso, ok? E tinha também um outro calendário que tinha 365 dias. Então era bem legal esse processo. Esse observatório que está na imagem, que é o El Caracol, que é no México, funcionava como um observatório da astronomia. Então ele tinha uma escadaria dentro em espiral, né, que por isso que tinha esse nome de caracol. Então eles tinham assim essa facilidade com construção, dentre outras coisas. Tínhamos também os povos incas. Eles tinham origem divina. Por exemplo, eram chamados de filhos do sol. Em 1400 ergueram cidades, várias cidades ali na região que hoje é o Peru. Legal? Em 1438 fundaram um império, né? Destaque para essa cidade, Machu Picchu, que é hoje considerado um patrimônio mundial da humanidade. Então está nessa fotografia e nessa imagem que eu trouxe para vocês. Eles também desenvolveram o quipu. O que é esse quipu aí? Ele é bem interessante, que era um cordão na qual estavam amarrados vários cordões menores, de cores e tamanhos variados, onde se faziam diferentes tipos de nós diferentes. Então com esse quipu eles registravam, por exemplo, tipos, quantidade de produtos armazenados, datas, número de pessoas, animais, enfim, fazer todo um controle do império através desse quipu. Então é bem interessante essa caracterização dos incas, né? Então é bem legal mesmo. Uma coisa interessante também dessa cidade, que hoje é um patrimônio mundial da humanidade, que é a Machu Picchu, lá no Peru, que em 1911 ela foi praticamente assim, em outras palavras, redescoberta, que alguns filmes do Indiana Jones usaram o cenário desse local aí no Peru, que foi essa cidade de Machu Picchu, ok? Então, dentre outras cidades, ela é uma cidade que tinha uma capacidade, né, arquitetônica muito interessante, com várias pedras, várias construções modernas, que para a época era bem assim, bem fascinante, né? Uma pena que quando os espanhóis invadiram, né, essa região aí do Peru, o que aconteceu? Milhares de produtos, vamos dizer assim, de objetos históricos dos incas foram queimados, foram destruídos, né? Inclusive esses quipus que eu comentei aqui,
muitos foram queimados, ok? Que eram na verdade cordões ali que estavam amarrados em outros cordões menores, que eles faziam a contagem, todo o controle do império, uma caracterização do povo Inca. Bom, finalizando agora, os povos indígenas aqui agora da terra do Brasil, quando os portugueses chegaram, cada povo tinha uma cultura própria. E essas culturas, elas estão presentes em todos os brasileiros, ok? Se você pegar, por exemplo, Aracaju, que é um estado que é uma cidade, né? O Aracaju que é uma cidade, que o que acontece? Essa cidade tem um nome aí que tem origem do Tupi-Guarani, que eram os indígenas que viviam aqui na época. Curitiba também, né? Então, o que acontece? Várias culturas dos povos indígenas que aqui viviam estão presentes nos brasileiros. Por exemplo, tinha diferenças de traços físicos, línguas, né? E é interessante que a terra para os indígenas era de quem trabalhava nela. Então eles tinham aquela cultura da posse da terra coletiva. Então, se você trabalhava na terra, ela te pertencia, que hoje não é muito comum. A divisão de trabalho também era bem separado. As mulheres tinham um papel, as tarefas masculinas tinham destaque, as tarefas femininas tinham outro destaque. Então eles tinham todo esse processo aí de caracterização. Mas eram vários povos que existiam na época, né? O Tupi-Guarani, o Macro-G. Então tinham vários tipos de povos que existiam na época, né? Então a população era muito grande e tinham ali vários tipos indígenas, vários povos com caracterizações, culturas diferentes, ok? Essa aula, o objetivo é o que? É dar uma noção geral dos povos indígenas da América. Logicamente, se você analisar, é um campo também bem amplo, ok? Daria para ter só uma aula somente falando dos Incas, somente falando dos Maias, somente falando dos Astecas, ok? E também de cada um desses povos que existiam no Brasil. O objetivo da aula não é exatamente esse, entrar a fundo na caracterização de cada povo, e sim mostrar para você que existiam vários povos, né? Povos assim mais organizados, vamos dizer assim, com impérios, com cidades dominadas, com uma cultura um pouco mais avançada, um processo de inteligência mais destacado, como tinha os maias, os incas, os astecas, mas também povos com outras caracterizações e outros tipos de inteligência que está presente aí nos brasileiros, em todos os brasileiros aí atuais. Ok? Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Dúvidas no e-mail, escreva também um comentário. Claro que se você gostou, clica no gostei, legal? Liga as notificações. Abaixo também aí eu gosto sempre de deixar cursos para diversificar o canal, ok? O objetivo desses cursos que estão abaixo é diversificar, é você conseguir pegar temas que eu não trabalho e nunca trabalharei ou dificilmente trabalharei nas minhas aulas. Então, coisas diferentes ali, são cursos onde você tem um outro tipo de abordagem, então gosto de deixar aí na parte de baixo. Bom, é isso daí, obrigado a todos, até o próximo vídeo.